Olá pessoal, hoje falaremos sobre a emissão da carta de correção eletrônica, ok? Bom, o objetivo da carta de correção eletrônica é, como sabemos, a regularização de um documento já emitido, já aprovado pela Cefaz, né? Então, o único objetivo desse documento é corrigir alguma informação na nota fiscal já aprovada pela Secretaria da Fazenda. Nesse sentido, a carta de correção eletrônica foi regulamentada em todo o Brasil pela legislação, em um decreto, de acordo com o regulamento do ICMS de cada UF, né, vigorando desde o começo de julho de 2011. Então, desde esse período, nós já temos a utilização da carta de correção eletrônica. De acordo com o ajuste CINIEF, desde 2012, a carta de correção em papel não pode ser mais usada, quer dizer, aquela carta antiga que era datilografada não pode mais ser usada. Passou a ser integrado nessa operação a carta de correção eletrônica para sanar os campos específicos da NFE. Bom, vamos tratar agora daquela velha pergunta, o que eu posso fazer, afinal, em termos de correção, com a carta de correção eletrônica? Quais são os tipos de erro que eu posso corrigir de um documento fiscal eletrônico, quer dizer, da própria NFE, né? Então nós temos lá, o que você pode, meu amigo, fazer de fato em termos de correção da nota fiscal já aprovada pela Cefaz. Você pode alterar, por exemplo, o CFOP, que é o Código Fiscal de Operação, desde que não mude a natureza do imposto. Quer dizer, não pode mexer na estrutura do imposto da nota fiscal. Descrição da mercadoria, você pode alterar alguns campos lá da a descrição do produto, desde que não modifique totalmente, tá? O Código Fiscal, o Código da Situação Tributária, desde que não altere os valores da nota fiscal, quer dizer, desde que você não altere a estrutura do valor da nota e também dos impostos, tá? Você não pode mudar um CST que modifique lá de isento para tributado ou vice-versa, você não pode fazer isso. Peso, volume, acondicionamento, você pode também fazer uma alteração, desde que não interfira na quantidade faturada. Você vai mudar, no caso, a característica, né, do peso, do volume e do acondicionamento. Tá? Dados do transportador, o endereço, o destinatário, desde que não altere totalmente a sua estrutura, quer dizer, a estrutura do transportador. Não altere totalmente o endereço já formalizado na nota fiscal anterior. Tá? Razão social do destinatário também, desde que não altere por completo. Você modifique lá, se é limitado, se é SA, vocês podem complementar essa informação. Tá? Omissão ou erro de fundamentos legais, quer dizer, o dispositivo legal que você tenha, porventura, deixado de colocar na nota fiscal original, na nota fiscal já aprovada pela Cefaz, você pode fazer uma carta de correção colocando lá, de acordo com o item, né, dizer, olha, isento, suspenso, de acordo com o decreto tal, artigo tal, você pode fazer uma carta colocando uma carta de correção eletrônica, fazendo essa complementação dessas informações. Isso é passível de ser feito realmente. E inserir ou alterar dados adicionais, como, por exemplo, transportadora para redespacho. Você não colocou na nota fiscal a transportadora que seria feito o redespacho. Você pode fazer a carta de correção mencionando isso também. Perfeito? E assim você coloca essas informações. Quer dizer, esses são os itens que podem ser alterados na carta de correção. É correto? Bom, agora vamos tratar dos itens que não podem ser alterados na carta de correção. Esse, de jeito nenhum, vocês podem mexer na carta de correção. Não podem mexer na nota fiscal. Ou seja, corrigir através de uma carta de correção eletrônica. Tá? Itens tais como valores fiscais que determinam o valor do imposto. Mexer o imposto, você não pode fazer carta de correção para alterar imposto, aumentar, diminuir, nada disso você pode mexer. Mexer, por exemplo, em base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade de valor de operações, não pode ser feito carta de correção para essa operação. Correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário, ou a descrição da mercadoria que altere a alíquota do imposto, também não pode ser feita carta de correção para isso. Data de emissão ou de saída, não pode ser feito carta de correção para esse aspecto, pois o fisco pode entender que a alteração do dado da emissão pode ter o objetivo de
de reaproveitar a mesma nota fiscal para outras operações. Então, aqueles contribuintes que pegam a mesma nota e fazem diversas operações com o mesmo documento fiscal. Então, quer dizer, você não pode estar modificando a data de emissão nem a data de saída em função disso, tá? O destaque do imposto em qualquer outros dados que altere o cálculo ou a operação do imposto. Quer dizer, mexeu na base de cálculo, mexeu no imposto, não pode ser feito carta de correção para essas operações. E assim, meus amigos, encerramos essa apresentação sobre a carta de correção eletrônica e até a próxima apresentação. Um abraço e muito obrigado.